Boa tarde a todos. Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, colegas, novos graduados, alunos e os seus familiares aqui presentes, a que saúdo com toda a amizade. Em primeiro lugar, agradeço ao Presidente do IST, o professor Cruz Serra, o convite para intervir nesta cerimónia. Considero uma honra e um privilégio ter esta oportunidade de dirigir algumas palavras aos novos graduados do Instituto Superior Técnico. O professor Cruz Serra disse que houve 72 mil alunos. Eu sou o 4009. Portanto, e saí do técnico há 52 anos. Como vocês, portanto, a minha cerimónia de graduação dista 52 anos da vossa. Portanto, antes de mais, ainda me lembro o que senti nessa altura. Antes de mais, quero felicitar-vos a todos, aos novos graduados, mestres, doutores, e também à instituição que vos educou. E penso que mais uma nova geração de graduados do técnico continuarão a marcar um papel importante e incontornável na vida do nosso país. E, como sabem, o nosso país precisa cada vez mais de mais uma geração de graduados do técnico com essa capacidade. Portanto, nesta cerimónia, que tem um grande significado, é singela, mas tem um grande significado, eu gostaria de pôr à vossa consideração e reflexão 3 pequenos pontos rápidos, que a minha experiência de mais de meio século como engenheiro e professor do técnico me mostrou ser relevante nesta oportunidade. São 3 pequenos pontos. A primeira, o professor Cruz Serra abordou um bocadinho já, que é a importância de pertencer a uma grande instituição. Vocês pertencem a uma grande instituição. E eu gostaria de vos chamar a atenção para diversos aspectos do que isso significa. O segundo ponto é a importância de ter uma educação superior enquadrante do ensino superior. Como eu costumo dizer, as equações diferenciais têm a mesma solução na China ou em Portugal. Mas a educação tem valores, tem critérios, tem outros fatores que são muito importantes e que eu gostaria de vos chamar a atenção para alguns deles, em sequência ao que viveram aqui no técnico. E, em terceiro lugar, a importância de uma postura ética na vossa vida profissional. Primeiro, a importância de pertencer a uma grande instituição. Ao receberem os vossos diplomas, passaram a fazer parte de uma instituição centenária de grande prestígio nacional e internacional, que se rege permanentemente por critérios de excelência em todas as suas atividades. Educação, investigação e participação na sociedade. Possuir um grau académico por uma instituição desta qualidade é uma grande honra e o reconhecimento do vosso mérito é um bom ponto de partida para o desenvolvimento de uma vida profissional de sucesso, mas é também uma enorme responsabilidade. As expectativas sobre vossas capacidades e desempenho são as maiores. Quando vocês têm qualquer relação e dizem que são graduados, mestres ou doutores do Instituto Superior Técnico, automaticamente no vosso interlocutor a fasquia mental ficou alta. Podem crer que é assim. Estar sempre à altura desta responsabilidade é importante para a vossa vida profissional, mas também é importante para a instituição a que pertencem. De facto, a humanidade está sempre em evolução, mas a cinética dessa evolução é muito variável. Há períodos em que parece que há uma estagnação. São geralmente os períodos de incubação conceptual em que se preparam as mudanças paradigmáticas. Estamos numa delas. Sejam mudanças paradigmáticas comportamentais ou científicas. Há outros períodos em que a evolução e as transformações são perceptíveis quase diariamente. E nós sentimos a evolução no dia-a-dia. Por outro lado, umas vezes, nesta evolução,
é a ciência que desafia a sociedade. Outras é a ciência que é desafiada para dar respostas à sociedade. Escuso estar a dar exemplos. Há imensos exemplos em que a ciência deu respostas, mas hoje em dia vivemos talvez um dos maiores desafios que a ciência pôs à sociedade. É que a ciência juntou muitos anos à nossa vida e a sociedade agora tem de juntar muita vida aos anos que ganhamos. Isto é um desafio extraordinário que a ciência pôs à sociedade. Mas é este vai e vem, de quem vai à frente puxa pelo outro, que faz a permanente evolução da sociedade. Portanto, hoje a ciência invadiu a nossa vida cotidiana. A velocidade da evolução da sociedade, por essa razão, vem multiplicada. E vivemos um período singular com a exigência simultânea de reconceptualizar e aplicar. Quase simultaneamente temos que reconceptualizar e aplicar. Este é o grande desafio da nossa sociedade de hoje. Assim, o futuro deixou de ser a extrapolação do passado. Aquela situação em que nós tínhamos valores até um determinado ponto e depois extrapolávamos, acabou. O futuro não é mais a extrapolação do passado, porque as mudanças de paradigma são de tal forma importantes e conceptuais que acabaram com essa extrapolação possível na maioria dos casos. Portanto, as exigências que vocês vão sentir na vossa vida profissional são de elevado grau e de geometria variável. É quase certo que terão de mudar de focagem da vossa atividade diversas vezes ao longo da vossa vida ativa e têm de estar preparados para isso. Neste contexto, pertencer a uma instituição como o Instituto Superior Técnico confere-vos uma grande vantagem na indispensável e permanente atualização do vosso ponto de partida. O vosso ponto de partida é muito importante, mas é preciso atualizá-lo permanentemente. E assim, eu volto a fazer o apelo que fez o professor Cruz Serra. Mantenham o contacto com o técnico, revisitem-no, organizem eventos, adiram à Associação dos Antigos Alunos do Técnico e participem. Da grande variedade de pós-graduações que o Instituto Superior Técnico oferece, escolham os que melhor vos servem em cada fase da vossa vida. Voltem com alguma frequência às paredes, aos anfiteatros, aos laboratórios, às conversas com os professores e com os colegas, às atividades culturais, numa perspectiva de fluxo de saber e de experiência, nos dois sentidos, continuando a beneficiar da visão que o técnico tem dos grandes desafios da ciência, da tecnologia e da engenharia, e oferecendo ao vosso Instituto Superior Técnico o resultado da vossa experiência e a avaliação crítica da formação que aqui receberam. Orgulhem-se de pertencer ao Instituto Superior Técnico e deem motivos para que o técnico se orgulhe de vós. Portanto, apelo a que regressem e participem, ajudando a consolidá-lo ao longo das gerações. O segundo ponto, a importância de uma educação superior enquadrante do ensino superior. De uma forma muito telegráfica, eu gosto de dizer que tecnologia é ciência com impacto económico. E engenharia é ciência com impacto económico e social. Portanto, o exercício da profissão que escolheram implica saber científico, conhecimento económico e sensibilidade social. E muito, 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 muito bom senso. Como sabem, os ingleses têm um ditado muito engraçado que diz "Common sense is not common". E de facto é isto. Portanto, muito bom senso. Ou seja, para satisfazer estas exigências, é necessário uma educação superior para além do ensino superior. E é por isso
que o técnico, ao vos ministrar um ensino de excelência, o fez de forma a desenvolver em vós um conjunto de capacidades habilitantes que conferiram a esse ensino uma dimensão educativa. Ao longo dos anos, vocês viram-se confrontados com elevados graus de exigência e dificuldade da mais variada natureza, às vezes muito penalizantes no curto prazo, mas ao vencê-las, foram adquirindo muitas qualidades habilitantes. Ganharam capacidade e versatilidade intelectual que vos permite abordar problemas novos e complexos. Ganharam capacidade de optar com racionalidade optimizada entre as várias alternativas para a solução de uma situação. Ganharam uma capacidade de discernimento muito importante, que é o discernimento entre o saber e a informação. Hoje toda a gente fala em informação e ninguém sabe nada. Vocês, nas várias provas que foram confrontados no técnico, tiveram que adquirir a vossa própria fronteira entre o que é só ter conhecimento e o que é saber. E quem não sabia não passava. E, portanto, se vocês passaram, é porque sabem. Ganharam uma resiliência para errar, emendar, voltar a lutar, e ganharam, portanto, essa resiliência na vossa personalidade. Sem lamentos, sem pânico, vocês sabem perfeitamente, não vale a pena lamentar. É preciso corrigir o que se fez mal e andar para a frente. E isso é muito importante vai ser muito importante em toda a vossa vida. Ganharam capacidade para trabalhar em equipa, para liderar grupos, projetos, para inovar, para empreender. Nesta aprendizagem, muitos dos momentos mais desafiantes e mais difíceis que aqui viveram farão parte dos mais proveitosos para a vossa vida futura. Todas estas capacidades habilitantes e outras que não mencionei, conjugadas com uma forte formação científica, proporcionam aos graduados do técnico não só um ensino de excelência, mas uma educação superior da excelência. E isso, se vocês a mantiverem, diferenciar-vos-á. Este é o vosso ponto de partida. Não deixem que o correr dos anos o vá desvalorizando. Antes, cada um de vocês conceba uma estratégia para o seu reforço e atualização permanentes. Para tal, mais uma vez, mantenham-se em contacto com a vossa instituição. Finalmente, algumas palavras sobre a importância de uma postura técnica, de uma postura ética. A vida profissional inicia-se geralmente com uma predominância científica e técnica e muitas vezes vai naturalmente evoluindo para uma crescente importância dos aspectos não técnicos, caráter, personalidade, qualidades humanas. Dispor de saber técnico ou científico suficiente torna-se, a certa altura, um dado adquirido. É uma condição sine qua non para se avançar. E então, a diferenciação na vida, a partir de determinado nível, faz-se pelos fatores ligados ao caráter das pessoas e, a certa altura, passam mesmo estas características a ser os determinantes. É assim importante que cada um se preocupe, desde o início da sua carreira, a ir construindo o seu perfil ético-profissional, que permita adquirir gradualmente o reconhecimento e o respeito dos seus pares, dos seus superiores e subordinados. Ter uma coerência subjacente a todas as decisões e atitudes. E a qualidade do relacionamento com os seus pares, subordinados e superiores assumem assim um papel preponderante. No início da vossa vida profissional, vão ser confrontados, certamente, em trabalhar em organizações de dimensão diversa, com estruturas hierárquicas e funcionais já sedimentadas. E, em resultado da vossa educação superior, irão, muitas vezes, ser inseridos nelas, ab início, em níveis de alguma responsabilidade, tendo mesmo a vosso cargo vários colaboradores. Alguns deles mais antigos, mais velhos,
com formações muito diferenciadas em natureza e em nível à vossa. Neste contexto, é muito importante a forma como vocês, a vossa postura de encarar as vossas responsabilidades, para lá do saber técnico e científico que dispõem em abundância. 3 aspectos considero importantes desde que vocês meditem desde o princípio na construção do vosso perfil ético-profissional e que representam simultaneamente algumas fronteiras do caráter que são importantes no exercício da profissão. A primeira é a distinção entre solidariedade e conivência. Vocês, no exercício da vossa profissão, devem ser solidários com a vossa equipa, com a vossa empresa, com as vossas equipas de trabalho, etc. Mas têm de, interiormente, as pessoas têm de olhar para vós e têm de saber que são solidários, mas não são coniventes, quando um risco, por qualquer razão, está prestes a ser ultrapassado. A vossa fronteira interior do vosso caráter neste campo é de uma importância extraordinária. O segundo aspecto é a legítima afirmação individual, que vos é legítima com o vosso trabalho, com a vossa capacidade. Têm toda a legitimidade em fazer vingar a vossa afirmação individual. Mas têm de o fazer de modo que não prejudiquem o coletivo. E neste campo há uma característica muito importante, que é a humildade. Não se preocupem em ser demasiado humildes. Quanto melhor se considerarem, mais humildes sejam. Porque a forma de fazer vingar a vossa capacidade individual a bem do coletivo é precisamente com humildade e saber e solidariedade arrastar os outros. Isso é liderar. O técnico forma-vos para serem líderes. Não desperdicem essa oportunidade. Finalmente, uma outra fronteira que, infelizmente, é uma fronteira muito pouco pensada no nosso país, que é a fronteira entre a disciplina e o seguidismo. A disciplina é verdadeiramente fundamental. Senão somos todos uns dipolos desorientados. Não temos, tem de haver um norte, um sul, um oeste e um oeste. E a disciplina dentro das organizações e o respeito por ela é fundamental. Mas isso não é seguidismo. Disciplina e seguidismo são coisas diferentes. Vocês têm de adquirir a capacidade, para melhorar o coletivo, melhorar a capacidade do coletivo, com que a resultante do coletivo só é forte se houver disciplina, se houver solidariedade, se não houver conivência e se não houver seguidismo. E dentro deste campo, vocês têm que se situar. E aí vocês vão definindo o vosso perfil ético-profissional para lá da vossa indiscutível capacidade científica ou técnica. Meus amigos, caros novos mestres e doutores, foi, com toda a franqueza, um verdadeiro privilégio participar nesta cerimónia e ter a oportunidade de abordar alguns pensamentos e pontos de reflexão sedimentados ao longo de 52 anos que separam a minha graduação da vossa. Desejo a todos as maiores felicidades e, em nome do técnico, renovo mais uma vez o desafio de aqui regressarem, principalmente nos períodos de maiores desafios da vossa vida. Muito obrigado e muitas felicidades.